Bem, gente, a reunião está sendo gravada agora então, né? Oficialmente está sendo gravada. Eu estou tendo que aceitar alguns integrantes aqui que estão fora da lista de e-mails do IFC. Não sei se eu acho que vocês não recebem a notificação, só eu que recebo aqui a notificação para aceitar eles, né? Quero dar boas-vindas, então, aos colegas, né? A gente tem aqui o professor Rafael, que é membro, eu sou orientador, né? Desculpa, eu sou o Kleber Machado, orientador da Milênio, nesse estágio. Nós temos aqui o professor membro da banca, o professor Rafael, também. E a Johanna representando a coordenação de extensão, acompanhando também aqui a apresentação, além dos convidados, né? Demais alunos aí do terceiro ano, do segundo ano, colegas da Milênio, familiares e tudo mais, para acompanhar, então, a apresentação da Milênio. Então, a gente vai ser bem direto nesse instante. Ok, Milênio? A gente vai partir primeiro para a sua defesa, né? Para a sua apresentação. Lembrando que a gente não tem um limite mínimo, um limite máximo de horário, mas a gente sempre fica na casa dos 20 minutos aí para essa apresentação, né? E a partir desse momento, então, você toma conta aí nos próximos 20 minutos, e aí depois a gente faz as falas finais aí da sua defesa, ok? Perfeito. Vou, então, espelhar a tela. Certinho? Só um pouquinho, Guilherme. Ainda não temos a sua tela. Ah, tá, agora está vindo. Ok, perfeito. Pode começar. Tudo certinho? Ok, então. Boa noite a todos. Meu nome é Milene Koenig, eu sou aluna do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, da turma 3º A, e hoje eu vou defender para vocês o meu estágio supervisionado na Granja Esser. Identificação da empresa. O nome fantasia é Granja Esser, ela é localizada no estado de Santa Catarina, município de Jaguaruna, mais especificadamente na Estrada Geral do Arroio Corrente, número 478. O supervisor do estágio era o Clader Bartz, que era o médico veterinário da granja. A área de atuação foi suinocultura, e o período de realização do estágio foi 6 de janeiro de 2020 a 5 de fevereiro de 2020, totalizando 184 horas. Aqui a gente tem um mapa para melhor localização da região, como já havia dito, no estado de Santa Catarina. Histórico da empresa. O fundador da granja era o José Esser, em 1995, mas a história da granja ela começou um pouco antes, em 1980, em Forquilinha, Santa Catarina. O José ele era apenas um funcionário da agropecuária lá, e devido a uma doença que deu na época começou a matar todos os animais, e infelizmente eles tiveram que fechar a agropecuária. 10 anos depois, o José ele reabriu a agropecuária então como dono, e começou a se especializar e focar na área de suinocultura. Então veio a necessidade de abrir uma nova propriedade, onde ele encontrou então o terreno lá em Jaguaruna. Atualmente quem comanda a granja é o Fernando Esser, quem me proporcionou o estágio, que é o filho do José, e ele contém no município 2 granjas, uma de maternidade e uma de engorda. O objetivo deles é totalmente financeiro. O terreno ele contém 900 metros quadrados, contém 4 galpões, sendo 3 em direção leste-oeste e em direção norte-sul. Do lado esquerdo dos galpões se encontra uma esterqueira, onde a granja ela utiliza todos os excrementos, todo o esterco do animal, para a produção de biogás e assim economizar e gerar uma energia limpa na granja. Infraestrutura. O primeiro galpão, norte-sul, ele contém 10 baias, feitas de material, cimento, onde ficam as marrãs e as matrizes que vão ser descartadas. Tem 2 baias onde ficam os cachaços, e em seguida, que é a maior parte do galpão, fica as baias de inseminação, que é a primeira imagem que vocês estão vendo. Numa outra partezinha pequena do galpão ainda, tem o galpão de mantimentos, onde ficam as rações, os medicamentos, as ferramentas e a mãe de leite. No segundo galpão contém a creche, também toda feita as baias de material, onde ficam os leitões na fase final deles na granja. No terceiro galpão, então, fica a maternidade, onde as matrizes e os leitões se encontram, e as baias são feitas de plástico. E no último galpão fica, então, boxes de gestação, onde as matrizes ficam o maior período delas. Atividades desenvolvidas. Eu consegui pôr em prática basicamente toda a parte teórica que eu tive em sala de aula, mas teve algumas que eu consegui reforçar um pouco mais, que era a limpeza, o auxílio na maternidade e alimentação.
mas consegui fazer outras coisas, como parte de seus manejos, manejo com os recém-nascidos, caudectomia, castração, mostra, aplicação de brinco, ultrassonografia, manejo alimentar, complicações de doenças, mãe de leite, desmame, creche e reprodução. Primeira atividade desenvolvida foi a limpeza. Na granja, após todo o fim de um ciclo, era feita a limpeza, que tinham 3 etapas. A primeira etapa consistia em um jato de água fria para tirar todo o grosso das baias. A segunda era uma esterilização, onde se passava um jato de água quente. E, em seguida, para finalizar, era feito outro jato de água fria. Diariamente, eu passava com um carrinho de mão e uma pá e tirava o excesso dos excrementos dos animais para que eles não ficassem ali no meio da sujeira. Essa foto é o maquinário usado para esquentar a água. O período de gestação de um suíno é de 110 a 115 dias. Faltando 10 dias para as matrizes parirem, elas eram transferidas do box de gestação para a maternidade. Devido ao fato de que elas não ficavam do mesmo lado ou na mesma baia, então era importante essa transferência antecipada para não causar tanto estresse no animal. Elas ficavam dentro dessas gradezinhas trancadas, onde elas tinham espaço suficiente para deitar ou ficar de em pé. Elas tinham acesso à água e à alimentação conforme os horários. A alimentação dela era mecanizada. Dependendo do lado que tu estava da granja, às vezes era do lado esquerdo, às vezes era do lado direito, continha os escamoteadores. O sistema da granja era um pouco diferente do instituto. Eles tinham placas solares e os abajures, né, os escamoteadores, que é onde os leitões ficam para se esquentar. Na foto menor, vocês vão conseguir ver uma leitegada se esquentando. Após as matrizes já estarem instaladas, na semana de parto, então, geralmente quarta, quinta e sexta era quando elas começavam a parir. Algumas delas, naturalmente, já começavam a parir e outras precisavam de um incentivo. Então, para que tenha um nivelamento, né, um controle de natalidade na granja, era aplicada uma dose de carbeton intramuscular, geralmente na vulva, para que elas começassem a parir também, não ter um atraso. Às vezes, acontecia de ter alguma complicação no parto das matrizes, então nós precisávamos ajudar elas. Existiam 3 procedimentos. O primeiro consistia em fazer uma massagem abdominal, então eu subia em cima da porca e com meus pés eu fazia uma massagem para tentar mover o leitão e ele conseguir sair. Caso isso não funcionasse, eu aplicava outra dose de carbeton. Eu esperava em torno de 15 a 20 minutos para o medicamento fazer reação. Quase sempre isso funcionava, os leitões começavam a sair. Ainda se isso não funcionasse, se fazia então um procedimento de toque. Na primeira imagem vocês vão ver, eu usava uma luva de plástico que ia até o ombro, encharcava a minha mão no iodo dissolvido a água para não levar nenhum tipo de bactéria para a matriz, introduzia a minha mão então na vagina da porca e tentava localizar o feto e removia-o para fora. Geralmente ele estava todo atravessado. Automaticamente os outros iam saindo, ou eu já puxava eles e ajudava a matriz então a encerrar o parto. Esse tipo de parto, onde precisa o auxílio de um humano, se chama parto distóxico. Quando os leitões já iam saindo, eles geralmente saem úmidos, né, com excesso de placenta, sangue. Então se passava um pó secante, que é um tipo de farinha bem fina, que então deixava eles sequinhos. Eles nasciam também com um cordão umbilical muito comprido, em torno de 50 a 70 centímetros de comprimento. Então se fazia um nó na origem ali do umbigo e removia o excesso deles. Depois a gente colocava eles direto na placa solar, já para eles começarem a se aquecer. Eles sentiam bastante frio. Toda matriz, ela contém um número de identificação e uma ficha. Essa ficha contém todo o histórico da matriz. Quantos partos ela já teve, quando ela veio para a granja, que tipos de partos ela teve, se foi natural ou distóxico, quantos leitões ela teve, enfim, tudo isso é registrado. Para saber se ela é uma boa matriz, né, se ela tem prolificidade ou não. Então, passávamos com uma balança, a primeira imagem é a balança, passávamos em cada baia, e colocávamos toda a leitegada lá dentro. A gente pesava e contava quantos leitões a matriz conseguiu gerar. Isso tudo era anotado, então, na ficha dela. Feitas as observações, ainda com os leitões dentro da balança, era feita uma aplicação de ferro, via intramuscular, geralmente no pescoço, para evitar anemia, porque os leitões eles têm déficit de ferro. E também a granja ela fazia a aplicação via oral de uma vitamina, que é a segunda imagem.
Os leitões, devido ao sistema de semi-confinamento que eles vivem, ao calor que tinha lá, eles acabam sofrendo muito estresse. E o suíno ele também é muito curioso. Então, se ele vê um vermelhinho, ele vai instintivamente cutucar ali, e isso acaba gerando canibalismo entre eles. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós fazemos a caudectomia, que é o corte do rabo. Então, com essa tesoura elétrica, né, ela esquentava, se fazia uma incisão ali 3 centímetros da origem do rabo, segurava 10 segundinhos e era então removido o rabo. Ele cauterizava o rabo, então acabava cicatrizando mais rápido e não tendo sangramento. E assim se encerrava o manejo dos recém-nascidos. Passando ali 10 dias do manejo dos recém-nascidos, 10, 15 dias, era feita a castração. A granja ela não tinha intuito de reprodução de macho, sêmen, então era apenas para engorda. Passávamos com um carrinho onde tinha todos os equipamentos, em baia, e separamos as fêmeas dos machos. As fêmeas a gente se aplicava Pharmacox, que é um remédio para evitar diarreia, e os machos, então, fazia o procedimento de castração. Se pegava o leitão virado de barriga para cima e juntava as patas traseiras, fazendo com que o saco escrotal salte, e com bisturi se fazia uma incisão horizontal e removia os escrotos. Não se fazia nenhum tipo de sutura ou aplicação de remédio, eles se cicatrizavam por si só. Aplicava também Pharmacox via oral e devolvíamos para a matriz. A segunda foto vocês vão conseguir ver o procedimento. Usávamos luvas também, muito importante. Moça. A granja, ela só trabalha com uma raça que é a Large White, mas nem todas são 100% puras. Então, as de sangue puro, elas tinham um tipo de identificação diferente, que é o sistema de moça. A moça é uma tesoura, que é a primeira foto, e ela faz um corte em formato de triângulo. Então, ainda quando elas são leitoas, quando elas são filhote, se faz esse corte. Cada corte ele tem um valor. Então, se tu contar todos os cortes da orelha, vai ter um código. E essa identificação das de sangue puro. E daí todas as outras matrizes que não eram 100% puras, elas tinham então a identificação de brinco, que consistia também em uma tesoura com agulha, colocava ali em caixazinho e aplicava nelas. Daí tinha um espacinho para te poder escrever o número delas. Ultrassonografia. Após 50 dias de gestação dos suínos, eu ia até o box de gestação com o ultrassom que a própria granja tinha e fazia então o exame nelas. O ultrassom ele é um monitor portátil que dá para pôr no pulso e ele é ligado a um tipo de bastão, onde eu colocava um pouco de gel e colocava na virilha da matriz e fazia movimentos circulares. O monitor mostrava pontinhos pretos, que eram os embriões, né, os fetos se desenvolvendo, ou aparecia tudo azul, que significa que ela estava vazia. Esse procedimento era feito para poder não perder todo o ciclo da matriz. Então, se ela tivesse vazia, poderia, então, fazer uma reinseminação nela e não perder todo aquele ciclo. Alimentação. Como eu já havia dito, as matrizes, a alimentação delas era toda mecanizada, então eu não tive acesso. Mas a alimentação dos leitões já era um pouco diferente, ela era manual. Então, 3 vezes ao dia, eu passava com um balde e uma concha e colocava sempre uma concha em cada potinho da coxo de cada baia. E também colocávamos água. Só que a água da granja ela era um pouco diferente. Ela era um ácido dissolvido à água para tentar diminuir o índice de diarreia da granja, que era muito alto. Então, como já havia dito antes, a gente também aplica Pharmacox, que é para tentar diminuir. Existiam alguns leitões que acabavam sendo menores que outros. Eles não se desenvolviam, por ser mais fracos, eles acabavam chegando na matriz e não cresciam. Então, eu dava diariamente para eles um suplemento proteico, que é um tipo de leite, oralmente, para que eles conseguissem se recuperar e crescer, junto com a leitegada. Existiam algumas doenças na granja. A mais comum era a miíse, também conhecida como bicheira, que consiste em algum tipo de corte no animal, ou arranhão, e que a mosca pousa ali, coloca seus ovos e as larvas vão comendo o tecido e vai criando um ferimento muito maior. Então, quando se detectava a miíse, se aplicava mata-bicheira, que é um spray roxo, que além de antibiótico, ele era cicatrizante. Síndrome dos membros abertos. Raramente acontecia na granja, consegui presenciar só alguns casos,
mas é quando os animais, eles têm as patas traseiras, né, os leitões, não conseguem se firmar no chão, as patas são muito fracas e eles não conseguem caminhar. Não tinha muito o que fazer quando acontecia isso. Nós tentávamos, então, colocar as patas ao corpo e colocávamos esparadrapo entre as patas, semelhante a uma fralda. E ficava em torno de 2 dias aquele esparadrapo no animal para ver se as patas traseiras voltavam ao normal. Teve só 2 animais no tempo que eu fiquei lá que conseguiram se recuperar, o resto tudo veio a óbito, porque infelizmente não tinha muito o que fazer. Temperaturas altas. Devido ao verão e por ser praia, a temperatura era muito quente, muito alta, a sensação térmica era muito alta, e os suínos são bem sensíveis, então as matrizes sentiam muito calor, isso acabava gerando um infarto nelas. Então, quando se observava esses sinais que elas estavam com muito calor, era aplicado 10 ml de óleo confarado, que desacelerava, né, os batimentos cardíacos, e eu ainda dava alguns banhos, jogava água gelada nelas para que elas se refrescassem. Eu presenciei um óbito de uma matriz que teve temperaturas muito altas e acabou infartando. E esmagamento. Apesar de ainda usar as grades e os escamoteadores, acontece de um leitão passar pela porca no momento que ela vai deitar ou sentar e acaba esmagando o leitão, não tem muito o que fazer também. Quando os leitões são esmagados, também é anotado na ficha da matriz, porque isso é um sinal, um requisito, né? Se a matriz tem essa noção de que ela está esmagando ou não o animal. Mãe de leite. Todos os animais enfermos que não conseguem se desenvolver, eles vão para a mãe de leite, que é uma baia separada das outras, onde fica só os leitões, então, machucados, mal desenvolvidos. Ela é uma espécie de enfermagem. Então, eles são alimentados com uma ração diferente, né, um tipo de papinha, e água à vontade. Eles recebem tratamentos, vacinas, para tentar desenvolver, se curarem e conseguir retornar à matriz. Desmame. O desmame, ele é a última fase ali da maternidade, onde os leitões e as matrizes ficam juntos. A gente passa baia por baia, remove todos os leitões e leva eles até o corredor, onde montamos uma balança, que é a imagem que vocês estão vendo. Eles são pesados e contados. Tudo isso também é anotado na ficha da matriz, né? Quantos leitões ela conseguiu desmamar. Então, os leitões são levados para a creche. A creche, então, fica só os leitões. Eles já são separados aí, então, não mais pela leitegada, mas pelo tamanho e sexo. Aí eles já não têm mais acesso à água, porque o intuito é apenas de engordar. Aí eles ficam em torno de 60, 70 dias, onde eles atingem o peso ideal, então eles são transferidos para a granja de engorda. E assim se encerra um ciclo da granja. Então, iniciamos um novo ciclo e começa com a identificação de cio. Então, levando as matrizes de volta para a baia de inseminação, é solto os cachaços e eles vão andando em volta das matrizes. Quando eles param em alguma matriz, significa que ela está no cio. Existem outros sinais também para observar, como vulva inchada, ela não come toda a ração, também é bom observar. Quando identificadas, então é feita a inseminação artificial. A primeira imagem vocês vão ver a pipeta, ela tem em torno de 60 a 70 centímetros. Numa ponta é uma esponja e na outra é a entradinha para pôr o sêmen. Colocávamos um pouco de gel na ponta e era introduzido na vagina da porca, em direção para cima, para não machucá-la. Quando ela fixava, né, a gente dava uma puxadinha para ver se ela tinha segurado a pipeta e era introduzido o sêmen. Então, de 15 minutinhos ela sugava todo o sêmen e a gente retirava a pipeta da matriz. Era feito essa inseminação 3 vezes, né? Primeira inseminação e 2 repasses, para certificar de que ela, então, tinha pegado cria. A última foto vocês vão ver o procedimento. Existiam 2 sêmens na granja, um 100% puro e o outro que não era 100% puro, né? Nós trabalhávamos com o sêmen de Landrace. Então, tinham 2 códigos para diferenciar, o código azul e o código vermelho, que daí era os de sangue puro, que eram só aplicados, obviamente, nos de sangue puro. E assim, após elas terem sido seminadas e reinseminadas, elas eram levadas para o box de gestação e se iniciava todo um ciclo novo.
Perguntas? Acho que a gente pode passar essa parte, Milene, das perguntas um pouquinho mais para frente. Se tu queria alguma coisa para concluir, depois a gente faz as considerações, Ana. E também a gente pode abrir para as perguntas para os colegas que estão aí junto, né? A gente pode fazer as suas considerações finais ali, e aí depois a gente fala. E o Rafael, se tem mais alguém para falar, a gente abre o espaço depois, pode ser? Pode, perfeito. Então, tu queres que eu faça consideração primeiro? Sim, pode ser. Tá. Devido à correria que era na Granja, eu não consegui tirar uma foto com o Kleder e com o Fernando. Então, eu tentei fazer uma colagem de alguns dos bilhões de eventos e memórias que eu tive no Instituto, para agradecer primeiramente ao Instituto Federal pela oportunidade e pelo privilégio de ter estudado aí. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo muito bem do Instituto, porque além de um técnico muito bom, de um médio muito bom, os professores, eles ensinam muito mais, né? Eles ensinam, assim, sobre a vida, tem histórias incríveis. A escola, ela apoia a arte, o esporte, a pesquisa, então são muitas oportunidades que a gente tem aí dentro. Então, eu quero primeiramente agradecer a toda essa equipe que faz sempre o melhor, e se dá o melhor. Quero agradecer a minha banca, né, ao meu orientador Kleber, por ter aceitado esse desafio. Sei que não é uma tarefa muito fácil, né, até porque não é a tua área, então muito obrigada. Agradecer a minha banca, Rafael, por ter aceitado. Sei que foi uma correria, e ter essa representação do técnico é muito importante para mim. Quero agradecer também a minha base, o meu pilar principal, que é a minha família. Sem eles, eu não estaria concluindo nada aqui. Eles sempre estão me apoiando em todas as minhas loucuras. Agradecer também a todas as pessoas que, de alguma maneira, me ajudaram a estar aqui hoje, me buscando na rodoviária, me ligando, dando algum apoio emocional. Isso é muito importante. E, por último, eu quero agradecer a todas as pessoas que eu conheci dentro da instituição. São pessoas incríveis. A minha turma, os grupos de estudo, de pesquisa, o GTC, né, o esporte, ao clubinho, as meninas que moraram comigo, são pessoas que eu quero levar para a vida inteira. Em um contexto, assim, eu quero agradecer todas as pessoas, assim, agradecer quem está assistindo também. Muito obrigada a todos. É isso. Obrigado, Milene. Bacana, contando assim, ó, para você ficar ciente, né, a sua apresentação, contando com essas considerações finais, ela fechou, bem dizer, certinho 20 minutos, né, digamos assim, o que é mais prático. Bom, na condição, então, de professor orientador da Milene, eu vou mudar um pouquinho o protocolo. Acho que eu vou falar um pouco antes, Rafael, porque eu não sou da área, certo? E aí eu deixo para fazer as considerações mais da área, né, você que é zootecnista e tal, para falar depois, pode ser assim? Claro, sem problema. Ok. Obrigado, então, Rafael. Bom, primeiramente, parabéns, Milene, né? Parabéns pelo trabalho apresentado, parabéns pela sua dedicação, né? Aproveito o momento para dizer que eu só fui banca uma vez de estágio do aluno Vicente, do Vicente Varela, né, em 2018, e é minha primeira aluna que me chamou para ser orientador de estágio. Na verdade, eu tive outros casos, né, mas sempre me esquivando um pouco com medo, porque não era da minha área, né, a gente sabe que curso técnico de agropecuária tem que ser um professor técnico de agropecuária, mas a gente foi desmistificando isso um pouco ao longo do curso, especialmente também porque você várias vezes falou a gente, né, e lembrando que o estágio da Milene foi feito junto com a colega não era colega de turma, né, mas era colega de série, a aluna Roberta, né? E no caso... Roberta é minha colega de alojamento. Isso, colega de alojamento, amiga, né? E aí fizeram estágio junto no mesmo lugar, cuja orientadora dela era a Dani, certo? E Isso. aí, por questões de contratuais e tal, no serviço temporário ali da Dani no Instituto, já venceu o prazo, ela não está mais. Então, é uma situação que eu fiquei um pouco mais seguro, porque tinha uma pessoa que poderia ajudar, né, ao mesmo momento que estava ajudando a Roberta, estava ajudando a Milene. E outra situação também, não é para tu ficar te achando muito, tá, Milene? Mas eu também, a questão principal é que eu não ia aceitar qualquer aluno para ser o meu primeiro aluno a ser orientado. Tinha que ter uma segurança, né, ia ter que ter uma segurança de alguém que, ao longo do tempo, já tinha dado aula, já tinha vivenciado com essa pessoa a situação de entregar os trabalhos em dia, de ter notas boas, de ter um comprometimento, de notar sempre que estava preocupado com a sua carreira acadêmica, né? Então, você foi a minha primeira orientanda, né, meu primeiro estágio a ser apresentado.
por acreditar sempre no teu potencial, eu aceitei esse desafio, né? E, não, ao mesmo tempo que eu aceitei o desafio, sabia da sua competência, deixei você sempre muito à vontade para trabalhar. Nunca cobrei muito, né? Não precisei, só disse, me manda o trabalho até tal data. Lá estava o trabalho, né? Às vezes deixava um pouquinho, sabia que estava deixando passar, mas sabia que quando chegasse lá no finalzinho, como está chegando agora, né? Praticamente 2 semanas aí para encerrar o ano letivo de 2020 em 2021, mas essa é a situação. Estava sempre bem seguro das coisas, né? Tanto é que tu chegou e disse, agora eu quero defender, vamos lá, vamos montar a apresentação, né? A gente corrigiu algumas vezes ali o relatório, né? Provavelmente o professor também deve ter visto algumas coisas, também vai fazer algumas considerações, mas sempre respondendo à altura daquilo que eu sempre esperava da aluna, ok? Por ser professor de geografia, eu tentei dar um pouquinho de ar geográfico, digamos assim, no trabalho, na hora que ela começou a falar em norte e sul, na hora que ela mostrou o mapa de apresentação, mas não adianta, né? Quando começou a partir só a parte de sul, aí eu não tinha muito o que fazer, né? Enfim, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui, eu acho que é isso, né? Basicamente, isso é da minha parte, ok? Vou abrir a palavra agora para o professor Rafael e depois abro também para os demais colegas aí, os colegas que estão participando aí, os amigos que foram convidados e estão juntos, ok? Perfeito. Muito bem, dona Milene. Não tive aula contigo, né? Porque Infelizmente, não. não estava em sala de aula, mas fico muito agradecido pelo convite de estar participando aqui da sua banca. Quero te parabenizar enormemente pela sua dedicação, pela história que você construiu dentro do Instituto Federal. É possível observar aí dentro dessas fotos que você demonstrou ali, que tem bastante história para contar. E isso é muito legal, porque isso fica marcado para a nossa vida inteira, né? E aí você colocou ali de algumas loucuras. Essas loucuras só são possíveis de serem realizadas porque por detrás de você e dessas loucuras todas tem uma família que te apoia, que confia em ti, que acredita que você vai muito longe ainda, tá? Parabenizar também pela sua escrita, né? Pelo que você escreveu, muito bem escrito, muito bem documentado, através das fotos, através dos seus relatos. Sempre tem alguma coisinha, e ainda bem que tem, porque senão não teria por que eu estar aqui. Então, algumas considerações que eu fiz, eu já deixei registrado ali no seu relatório, e assim que terminar a nossa reunião aqui, eu já vou encaminhar para o Kleber e para você também, para que vocês possam providenciar, caso julguem necessário, porque daí isso daí é uma opção sua, porque você é a autora do teu relatório, e a gente está aqui apenas para sugerir algumas coisas, então você e seu orientador fiquem à vontade para acatar ou não as minhas considerações. Diante disso, eu tenho algumas perguntas que, né, de praxe, a gente precisa fazer algumas considerações aqui. A primeira, eu acho que para mim está muito óbvio, eu imagino que você pretenda permanecer nessa área, ou não, futuramente. Os meus pais, eles trabalham no ramo, né? Então, eu entrei no técnico já por um incentivo deles. O que eles fazem? Eles são agricultores e eles têm um pouquinho de tudo. Um pouquinho de porco, um pouquinho de vaca. Trabalham com banana orgânica também. Eu gosto muito da área, eu tenho uma paixão pela área. Não é o que eu quero fazer o resto da vida, assim, mas pretendo, sim, ter uma parte reservada para isso. Certo. Depois tu falou ali sobre os resíduos, né? Eu achei bem interessante a questão ali do biogás que eles utilizam. Não são todas as propriedades que têm essa tecnologia, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, a questão de uso de antibióticos, se isso influenciava ou não nos resíduos, na dinâmica ali do biogás, se você observou algum problema durante esse período, se funcionava direitinho, se você recomendaria ou não. Então, por a granja ser localizada numa praia e os animais eles terem, né, uma produção muito grande de cerco, existia muita reclamação deles, porque eles não tinham exatamente onde colocar.
Então, veio a necessidade de criar um sistema para que não prejudicasse tanto os banhistas. Então, eles surgiram essa ideia de montar, então, uma produção de biogás. E por a granja gastar também muita energia, já juntou o útil ao agradável. Mas a produção mesmo de biogás, ela ficava na outra granja, eu não tive muito acesso a ela. Mas acredito que não tenha muita interferência, até porque eles utilizam os mesmos remédios, os mesmos antibióticos, assim, há muitos anos. E não interferia em nada, assim, eles utilizavam tudo. Certo. Você comentou ali no seu relatório, você deu algumas definições ali de prolificidade. O que é prolificidade? Defina para mim novamente o que você entende por prolificidade. Prolificidade são, digamos que, os requisitos para uma boa matriz. Então, se ela não machuca o leitão, se ela não esmaga o leitão, quantos leitões ela consegue gerar, se tem muitos que nascem natimorto, mumificados, né, se ela tem um instinto maternal, são requisitos, né, são prolificidade. Se ela pega cria fácil ou não, como eu havia dito, quando a gente faz, então, a ultrassonografia, né, identificando se ela está vazia ou não. Tá. Tudo isso são... Quem te deu aula foi a professora Fran, né? Foi o Rude. Foi o Rude? Tá. Você lembra dele ter comentado sobre habilidade materna? Pouquíssimo. Ele falou sobre esse prolificidade, né, sobre esse instinto maternal. Isso. Então, existe uma diferença, tá, entre habilidade materna e prolificidade. A prolificidade, ela está relacionada no caso da porca, a não repetir tantas vezes cio, a apresentar uma grande quantidade de leitões paridos, basicamente isso. É o número de leitões, de leitões por leitegada. Isso quer dizer a prolificidade. E a habilidade materna é justamente isso, é a capacidade que a fêmea tem de cuidar bem do leitão, de ensiná-lo, enfim, de cuidar bem. Isso é a habilidade materna. E aí eu discordo, na verdade eu não discordo, é uma outra pergunta que eu vou fazer para você com relação quando você diz que você falou ali quando a porca se deita, né, ela precisa tomar um cuidado com relação ao leitão, porque se isso estiver ocorrendo muitas vezes, ela é descartada, é isso? Isso. Não necessariamente só porque ela esmagou o leitão, né? É analisada toda a ficha dela, ver se ela tem muita perca de leitão, se ela tinha dificuldade em pegar cria, se tem muitos que nascem defeituosos, e daí ela era descartada. Tá. Esse aqui, na verdade, o senhor Kleber falou ali, faltam 2 semanas praticamente para se encerrar o ano, né? Os exames finais já estão aí, então esse aqui é a última etapa, né? Última etapa do ciclo, né? Da sua vida ali dentro do Instituto Federal, então pode-se dizer que você já é praticamente uma técnica em agropecuária. Então, diante daquilo que você viu, né? Eu não sei se era isso mesmo que você esperava, se você encontrou muitas dificuldades, se o Instituto te deu base para você encarar esse desafio, e o que você mudaria na granja como técnica em agropecuária se você entrasse lá amanhã como uma nova funcionária, se de repente o proprietário lá te contratasse, o que você sugeriria para mudar, para melhorar a qualidade de vida tanto dos animais, quanto das pessoas que estão trabalhando ali, quanto do ambiente? Se é que tem alguma coisa, né? Eu já estudava em uma outra instituição antes de ir para o Instituto, então a metodologia é totalmente diferente, né? Eu não mudaria quase nada, assim, o Instituto, ele te deixa muito à vontade para te questionar, para te procurar ajuda, mas, assim, se tivesse que mudar alguma mini coisinha, assim, seria ter um pouco mais de prática, sabe? Porque quando eu fiz o estágio, eu tive essa dificuldade de praticar. Porque, teoricamente, a gente aprende tudo. Mas na hora de praticar aquilo, dava uma travada, sabe? Mas eu sei que existem várias burocracias, né, para poder exigir esse tipo de coisa. É um assunto bem debatido no Instituto, que é a prática.
E tu me dizer que burocracias são essas? Oi? Saberias me dizer quais burocracias são essas? É uma questão mais da saúde dos animais, né? Tem toda uma legislação que protege eles, então também não tem tantos animais, imagina, são 30 alunos por turma e são 5 turmas. Daí todos os alunos deveriam ter que praticar castração, por exemplo. Não tem quantidade de animais suficiente e a instituição não é um zoológico, né? Que a gente pode ficar ali mexendo nos animais de qualquer jeito. Da minha parte, por enquanto, é isso, Kleber. Não sei se os outros colegas que estão presentes na sala aí querem fazer alguma coisa, de repente, em cima do que eles falarem, eu posso comentar algo mais. Certo, obrigado, Rafael, pelas palavras, pelas sugestões, pelas críticas aí. Certo? Abro o espaço agora, né, para quem quiser falar, levantar a mão aí. Né, Milene, pode terminar a apresentação aqui, que daí a gente organiza melhor o quadro aqui para ver se consegue fechar aí a apresentação, para ver se tem alguém aí dos convidados que estão participando, se querem dar alguma palavra, ok? Ok. Eu fico aqui vendo se alguém levanta a mão, ok? Tem um íconezinho ali embaixo, no cantinho direito inferior, levantar a mão. Aí a gente aguarda um pouquinho, se não tiver, a gente dá continuidade aí para se encaminhando para o encerramento, ok? Seus pais estão na sala, como assistindo também, logado, ou eles estão só contigo aí? Porque eles não vão ter condição de levantar a mão. Se eles quiserem falar, de repente, dá a palavra para eles aí, tá? Eles não querem fazer pergunta, né? Não querem. Também. Apareceu um e-mail aqui, não sei o que, paizinho querido. Mas aí eu não sei agora se ele está presente. Achou alguém aí conhecido da tua família entre os que estão aqui, Milene? Não. Só amigos. Cândida Luiza. Não, o Hudson. O Hudson Rodrigues. Tudo amigo. Tudo amigo? Uhum. Certo, Rafael, não compreendi aí. Tu quer fazer uma consideração agora? Porque a gente também tem que ter uma conversinha depois de acabar a gravação aqui. A gente vai fazer uma conversa só nós três daí, tá ok, Milene? Certo? Então, eu vou ver se o Rafael quer falar mais alguma coisa agora no final, para depois prosseguir com o encerramento da apresentação e fechar. É isso mesmo. Às vezes, como em sala de aula, os alunos sempre esperam para fazer as perguntas depois, né? Então, talvez eles estejam com vergonha da gravação. E se eles quiserem ficar um pouquinho depois também, para a conversa depois da gravação, eles podem ficar à vontade. E tinha uma outra coisa que eu queria perguntar agora, mas eu me esqueci. Que bom que tu esqueceu. Então, a Milene agradece a tua memória. Bom, gente, então eu vou dar encerramento à gravação, né? A gente considera aqui a apresentação da defesa de estágio da Milene, do terceiro A, realizada, encerra a gravação e depois continua na sala, quem quer bater um papinho aí, matar a saudade. É isso aí, então. Valeu! Interessante é que ela conseguiu juntar mais gente na apresentação